Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha nossa, virtual. Hoje eu vou estar falando um pouco mais baixo, um pouco menos enérgico, porque já são 9h30 da noite e, bom, se eu ficar falando do jeito que eu normalmente falo, pode dar BO aqui em casa. Então, não entendam mal como eu estando mais de boinha aqui na voz, fechou? Bom, a aula de hoje vai ser sobre ponteiros. Por que sobre ponteiros e não sobre recursividade? Eu tenho que fazer vídeo dos dois essa semana, tá? Eu tenho que fazer vídeo de recursividade, tenho que fazer vídeo de ponteiro. Só que como já tá bem tarde e eu acho que a recursividade é um assunto mais complexo, vou ter que desenhar na tela para explicar para vocês, eu decidi falar sobre ponteiros, que eu sei que os alunos do Lúcio já estão começando a ver. E, sei lá, vai que cai na prova, né? Então eu já vou estar abordando esse assunto com vocês. Já vou tranquilizar vocês que ponteiros é uma matéria bem de boinha. Só inicialmente que ela é confusa, mas ela é muito de boa de você pegar. Bom, relaxem e curtam a aulinha, fechou? Vamos lá, o que é um ponteiro? Vou começar pela ideia, tá? Vamos começar pela ideia do que é um ponteiro. Existem dois tipos de variáveis quando a gente está fazendo um programa em C. Que são as variáveis normais que a gente declara, né? Então, sei lá, int x, por exemplo, que é uma variável do tipo inteiro. E existem as variáveis do tipo ponteiro. O que é uma variável do tipo ponteiro? Uma variável do tipo ponteiro nada mais é do que uma variável que aponta para uma variável que aponta para uma outra variável, uma variável que aponta para uma posição na memória. De certa forma, todas as variáveis fazem isso, tá? Só que as variáveis do tipo ponteiro, elas fazem isso de um jeito um pouco diferente, então você pode acabar printando coisas que pertencem a outras variáveis ou até mesmo printando a posição de memória dessas variáveis. Então, galera, relaxem e vamos com calma. Então temos aqui nosso tipo de variável normal, né, o int x. O que seria uma variável tipo ponteiro? Uma variável tipo ponteiro vocês normalmente vão ver com esse tipo de escrita. Então vai ser o nosso tipo da variável, um asterisco e o nome da variável. É isso que diferencia sintaxicamente uma variável normal e uma variável do tipo ponteiro. Fechou? E bom, o que é possível fazer com ponteiros e por que a gente deveria utilizar ponteiros na nossa vida? Eu vou mostrar para vocês, mas mantenham a calma, fechou? Inicialmente, a gente vai fazer o basicão. Então, eu vou aqui escanear nossa variável x. Então, porcentagem d, porque é um inteiro, enviando para um endereço de x, ponto e vírgula, e vamos printar na tela essa mesma variável. Então, porcentagem d barra n para ficar bonitinho na hora que for printar para vocês, vírgula. Endereço não, x. Fechou? Então, por enquanto nós não vamos utilizar a variável ponteiro. Vamos só entender o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem a variável tipo x, estamos escaneando um número para ela e a gente printa na tela, certo? Então, se a gente for lá testar, gc main.c -o exec. Isso daqui seria a engrenagem no amarelo no CodeBlocks, ./exec, e digitar 5, ele vai devolver 5 pra gente. Então, vamos agora voltar aos nossos assuntos de ponteiros. Eu falei para vocês que uma variável do tipo ponteiro é uma variável que consegue apontar para outra variável e imprimir o seu valor ou o seu endereço de memória, certo? Então, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Aqui eu vou deixar bem claro para vocês que é a variável x que está imprimindo. Então eu vou colocar um recadinho aqui. Peraí. Aqui. Esse print foi feito pela variável x. Vou colocar um barra n aqui. Meu Deus. Meu Deus. Perdão, gente. Eu tô colocando scanf, né? Não tem... Esse texto aqui tá errado. Peço perdão porque pela hora da noite eu já tô começando a ficar meio gaga, tá? Então, esse texto foi impresso pela variável x. 2 pontos. E tá aqui. O primeiro texto foi impresso pela variável x. É isso que a gente está colocando aqui.
o que eu falo que um ponteiro pode imprimir o conteúdo de outra variável? Aqui a gente vai igualar esse ponteiro para o endereço de x. Por que a gente está colocando isso aqui para o endereço de x? Eu estou declarando um ponteiro. Então, o que um ponteiro faz? Vamos lembrar do início da aula. Um ponteiro aponta para outra variável. E aqui eu estou mandando o endereço de x. Então, eu estou basicamente falando, ó, tá vendo aquele x ali? Eu quero que você fique apontando para ele. Então, aqui eu estou falando que o ponteiro do tipo inteiro recebe o endereço de x. E, bom, o que é possível fazer quando a gente faz isso? Fazendo isso, a gente pode vir aqui e printar o mesmo número. Esse texto foi impresso pelo ponteiro y. Porcentagem d, barra n, para ficar bonitinho. Volta aqui, vírgula, e aqui a gente vai colocar asterisco y. Logo eu vou estar falando para vocês quando colocar e quando não colocar o asterisco. Fechou? Que essa provavelmente vai ser a maior dúvida no nosso aulão de ponteiros aqui. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A gente tem uma variável x, que a princípio não tem nada. A gente tem uma variável y, que é um ponteiro que recebe o endereço de x, ou seja, a gente tem a variável y que está apontando para x. Essas duas variáveis estão meio que linkadas, vamos dizer assim. Aqui a gente escaneia um valor para x, um valor do tipo inteiro. Aqui a gente vai printar esse valor, né? Esse valor do tipo inteiro utilizando a variável x. E bom, aqui tudo que a gente pode prever é que vai ser printado a mesma coisa, né? Já que eu já coloquei esse texto aqui embaixo, o que deve acontecer aqui embaixo é que vai printar a mesma coisa do que x. Então, vamos lá ver se isso é verdade. Vamos limpar a tela, engrenagem amarela no code blocks. Vamos lá aqui. E vamos executar nosso programa playzinho verde. Show de bola. Então aqui a gente vai escanear 5. Este texto foi impresso pela variável x, 5, é o esperado, né? É o que a gente já aprendeu aqui em área de zoom, o esperado é que printasse 5 mesmo. E aqui embaixo é onde começa a novidade da nossa matéria de ponteiros, né? Então esse texto foi impresso pelo ponteiro y. Então a gente utilizou a variável y para imprimir o que tinha dentro de x. E bom, como isso acontece? Agora eu vou tentar explicar um pouquinho mais a fundo sobre como os ponteiros funcionam, tá? Eu vou colocar um comentário aqui em cima. Só mais isso. Pá. Eita. Show de bola. Então, um ponteiro nada mais é do que uma variável que aponta para outro endereço de memória, seja uma outra variável ou uma memória alocada dinamicamente. Eu devo tentar passar isso nessa aula aqui para vocês também. E bom, qual é a sintaxe de ponteiros? Eu acho que vai ficar mais fácil para explicar para vocês os negócios de ponteiros quando eu falar para vocês a sintaxe. Então eu vou escrever aqui, sintaxe de ponteiros. Declaração. Tipo, asterisco, nome. Então, quando a gente for declarar uma variável do tipo ponteiro, a gente precisa colocar o tipo dela. Nesse caso aqui é o tipo inteiro. Um asterisco e o nome da variável. Então, asterisco para indicar que é um ponteiro. E o nome da variável, que no caso aqui é y. E bom, a grande dúvida de quando a gente está trabalhando com ponteiros é quando a gente vai utilizar o asterisco e quando a gente não irá utilizar o asterisco. Então, eu vou colocar aqui, quando utilizar o asterisco. Quando estamos declarando um ponteiro. Quando estamos declarando um ponteiro. E
quando queremos utilizar o conteúdo da variável que estamos apontando. Então, já vamos aproveitar aqui que a gente fez esse exemplo e vamos tentar explicar um pouco melhor. Aqui, na hora da declaração, eu utilizei o asterisco, né? Por quê? Porque eu estou declarando um ponteiro, eu estou falando que essa variável vai ser uma variável tipo ponteiro, ela vai receber o endereço de x, e aqui embaixo eu utilizei o asterisco de novo. Por que eu utilizei o asterisco de novo? Porque eu estou querendo o conteúdo de x. Vocês estão percebendo? Ó, aqui em cima, onde eu coloquei, onde eu declarei a variável ponteiro, eu falei que ela recebe o endereço de x. Eu linkei esse ponteiro a essa variável x. E aqui embaixo, na hora de imprimir pelo ponteiro, o que eu estou fazendo é nada mais do que pegar o conteúdo da variável x, que tinha sido escaneada aqui. Então, lembra quando eu digitei 5? O que eu estou fazendo é acessar o conteúdo que foi gravado lá em x através do ponteiro. Isso só é possível através da sintaxe do asterisco, beleza, rapaziada? Então, tem esses dois casos que a gente vai utilizar o asterisco. Quando a gente está declarando um ponteiro, quando a gente está criando uma variável do tipo ponteiro, e quando a gente quer utilizar o conteúdo da variável que a gente está apontando. Quando não utilizar o asterisco, quando queremos linkar uma outra variável ao ponteiro, não conta na declaração. E quando queremos imprimir o endereço de memória da variável quando queremos imprimir o endereço de memória da variável no nosso programa. Então tem esses dois casos que a gente não vai querer utilizar o asterisco. E bom, aqui eu coloquei entre parênteses que não conta na declaração. Por quê? Porque aqui a gente está linkando nosso ponteiro y com a variável x, a gente está utilizando o asterisco. Por isso que não conta na declaração. Quando a gente está declarando uma variável, né, quando a gente está declarando uma variável do tipo ponteiro, a gente pode muito bem, no momento da declaração, linkar essa variável a uma outra variável, né, a variável x no caso, utilizando o asterisco. Por que a gente vai utilizar o asterisco? Não é exatamente porque a gente quer acessar o conteúdo de x, é porque a gente quer declarar o ponteiro. Por isso que funciona. Mas, no geral, asterisco só em duas situações: declaração e quando a gente quer acessar o conteúdo. Se a gente não utilizar o asterisco, o que a gente está passando é o endereço de memória da variável que a gente está apontando. Fechou? E, obviamente, se a gente passar o y com o e comercial, a gente vai estar passando o endereço de memória de ponteiro. Então, vamos tentar fazer umas brincadeiras aqui para a gente conseguir entender melhor. Eu vou apagar esses printfs aqui. Então, beleza. Eu quero tentar alterar o conteúdo de x utilizando nossa variável ponteiro. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar minha linha de raciocínio aqui, rapaziada. Então, aqui a gente escaneou x, a gente vai printar printf x é igual a porcentagem d barra n x. Show de bola? Então, padrãozinho aqui, né? Declaramos x, escaneamos x e vamos printar o valor de x. Lógico. Agora, o que a gente vai fazer é começar a brincar com a variável ponteiro para a gente conseguir entender o que acontece quando a gente quando a gente mexe com ponteiros. Então, aqui eu vou utilizar asterisco y é igual a 6. Não, antes disso, printf x, vou colocar entre parênteses aqui p para lembrar que é do ponteiro, que a gente está utilizando o ponteiro aqui, porcentagem d barra n. Então esse daqui era o exemplo que a gente estava
utilizando, né? Então aqui eu vou acessar o conteúdo de x. O que vocês acham que vai acontecer com minha variável x se eu utilizar isso daqui? Então asterisco y vai ser igual a 6 e printar o valor de x aqui embaixo. Então x vai ser igual a porcentagem d barra n, e aqui vai ser x mesmo, tá? Nada de utilizar ponteira aqui. Aqui eu quero printar x mesmo. Então, eu recomendo que vocês deem uma pausa e tentem pensar por vocês mesmos o que aconteceria aqui na tela. Então, tenta pensar o que vai ser printado aqui, para ver se vocês estão conseguindo pegar a linha de raciocínio de ponteiros. Logo eu vou estar explicando o que vai ser printado. E aí, pensou? Espero que tenham pensado mesmo, pausado e tenham dado uma pensada. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a declaração de x, a declaração de ponteiro que recebe o endereço de x. Aqui a gente está escaneando um valor para x. E bom, pelo que a gente já viu nos exercícios passados, a gente já sabe que esse printf vai ser igual ao que a gente escanear aqui. Então, se eu escanear um número 5, x vai ser igual a 5. E o printf aqui de baixo, mesmo utilizando a variável y, a gente sabe que ele vai printar 5 de novo. Por que a gente sabe disso? Porque a gente viu no exemplo anterior que isso vai acontecer. E bom, aqui embaixo, vamos pensar sobre o que eu escrevi aqui em cima. Aqui eu falei que quando que a gente utiliza o asterisco? Quando a gente está trabalhando com ponteiros, quando a gente está declarando ponteiro, que já foi utilizado aqui, né? A gente declarou nosso ponteiro y, depois a gente mandou o endereço de x para ele. E aqui a gente também tem outra situação que a gente utiliza asterisco, quando queremos utilizar o conteúdo da variável que estamos apontando. Então, aqui nada mais, nada menos do que eu estou fazendo é pegando o conteúdo da variável de x. Então, aqui eu estou acessando o x e falando que x vale 6. Então, se o que tiver escrito aqui em cima estiver correto, o que vai acontecer aqui é que quando eu printar x é igual a alguma coisa, ao invés de 5, né, que é o que eu falei que aconteceria aqui em cima, agora vai valer 6. Então, vamos ver na prática se isso realmente funciona. Então, vou salvar aqui, limpar a tela para ficar mais didático. Vamos compilar nosso programa, engrenagem amarela, no Code Blocks. Opa! Foi mal, faltou main.c, já tô com sono, mas já tô indo dormir. Playzinho verde pra gente executar nosso programa. E aqui eu vou mandar o valor de 5, igual os exemplos que a gente estava fazendo. Então, olha lá. Aqui, x vai ser igual a 5. X, utilizando nosso ponteiro, vai ser igual a 5, porque a gente está acessando o conteúdo. X igual a 6. E vocês lembram que eu tinha utilizado asterisco y vai ser igual a 6? Então eu de fato alterei o valor de x sem tocar na variável x. Vamos lá lembrar? Então, entrei aqui no nosso programa de novo. E ó, aqui, depois que eu printei os dois valores, né, eu nem toquei na variável de x, quer dizer, não diretamente, né? Eu não coloquei aqui que x vale 6. O que eu coloquei foi que o conteúdo da variável... Peraí, escrevi errado. Que o conteúdo da variável que y aponta vai ser igual a 6. Então, o ponteiro ele tem esse poder, sabe? De conseguir alterar coisas que estão em outras variáveis. E, bom, que aplicação que isso tem? Por que eu deveria utilizar isso? Por que eu não deveria utilizar variáveis normais no local disso? Bom... O bom de utilizar ponteiros é que vocês vão acabar ganhando um conhecimento muito grande das próximas linguagens que vocês forem aprender. Então, agora em AEDS 2, que a gente está trabalhando com Java, existe muito conceito de referência. E o conceito de referência, ele nada mais é do que o conceito de ponteiro. Então, eu sei exatamente o que está acontecendo lá na linguagem Java. Por quê? Porque eu entendi muito bem como que ponteiros funcionam. Então, cara, se eu fosse vocês, se o Lúcio já passou... ponteiros para vocês, se a Rose já passou ponteiros para vocês, cara, tenta começar a utilizar ponteiro para tudo, cara, porque vai ficar mais fácil de vocês manipularem os valores dentro do programa de vocês,
e vai ficar mais fácil também de vocês, entenderem as próximas linguagens que vão vir na vida acadêmica de vocês. Em Java, eu só consigo entender o conceito de referência de Java por conta de ponteiros. E outra, tem mais um motivo ainda. Vocês lembram na aula de estrutura de repetição? Não. Vocês lembram da aula de modularização que eu falei para vocês não esquentarem a cabeça com procedimento? Porque enquanto vocês não souberem como utilizar ponteiros de fato, vocês não vão conseguir fazer coisas legais com procedimentos. Então, o momento chegou. Fechou? O momento chegou, mas nós não iremos fazer um procedimento ainda, porque eu quero ainda dar outros exemplos aqui para vocês conseguirem entender bem o conceito de ponteiros. Lá para o final da aula, eu vou estar dando um exemplo de procedimento utilizando ponteiros para vocês. Fechou? Então, aqui a gente tem isso. E o que acontece? A gente não falou, né? O que acontece se eu falar que x... tá faltando as asas. X vai ser igual a porcentagem d barra n, vírgula y. Vocês têm alguma ideia do que pode ser isso? Vocês têm alguma ideia do que pode ser isso? Já vou alertando para vocês que provavelmente na hora que eu for compilar esse programa vai dar um warning, porque isso daqui não é uma linguagem, não é o tipo adequado para o y sem asterisco. Mas a gente vai chegar lá. E vocês vão entender tudo que eu estou querendo falar para vocês. Então vamos salvar aqui esse programa para a gente ver o que acontece se eu não utilizar o asterisco em Y. Então a gente vai compilar nosso programa, engrenagem amarela no CodeBlocks. Tá aqui. E aí, o que eu falei para vocês? Que a gente iria receber o warning. Então aqui está falando que o formato, ele espera um argumento tipo inteiro. Mas ele recebeu... o argumento do tipo ponteiro de inteiros. Então, assim, não é do tipo que ele estava esperando, de fato, e não é mesmo. E bom, o que vai acontecer aqui é que ele me recomendou mudar o porcentagem D para um long ls, né, que eu não sei exatamente o que significa, mas o que vai acontecer aqui é que... Peraí, deixa eu fechar a janela, que vocês possivelmente vão escutar vento agora, porque tá ventando. Fechei a janela. O que vai rolar aqui é que vai aparecer um número diferente ali. É um warning? Vocês não devem rodar programa, vocês não devem utilizar o programa de vocês com warning. Eu estou utilizando aqui puramente para ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui no nosso programa, fechou? Então, a gente vai aqui rodar nosso programa, colocar 5 como de costume. E olha só o que aconteceu. Aqui a gente escaneou 5, né? X é igual a 5, x de ponteiro vai ser igual a 5. Aqui a gente alterou o valor do nosso x utilizando nosso ponteiro y. E ficou x igual a 6. E aqui a gente pode ver que x agora é um número todo esquisitão. Então o que aconteceu? Vamos tentar fazer uma coisa aqui legal para vocês conseguirem visualizar bem o que aconteceu. Eu vou entrar aqui no nosso programa em C. Então, vamos ver o que acontece se eu colocar isso daqui. Então, se eu escrever exatamente isso daqui, porcentagem D, já vou avisando que vai dar warning de novo, mas vai dar bom. Confia que vai dar bom. Então, aqui eu escrevi uma outra coisa, não vou me estender para explicar agora, mas eu vou explicar para vocês assim que a gente demonstrar. Então vamos compilar nosso programa, engrenagem amarela. Aí deu dois warnings agora pra gente. Eu falei para vocês que ia dar warning e deu. Lembrando que o warning não significa que nosso programa não foi compilado, ele foi compilado, só que ele falou assim, tem alguma coisa errada aqui, possivelmente você fez alguma cagada aí. E bom, de certa forma é uma cagada, né, que eu fiz. Então vamos executar nosso programa agora, valor de 5. E olha só que coisa interessante. Vocês estão percebendo alguma coisa aqui? Vamos com calma. A gente mandou escanear 5. Então, nossa variável x vale 5. A gente acessando nossa variável x pelo nosso ponteiro é igual a 5. Por quê? Porque é a mesma variável. A gente trocando o nosso valor de x pelo ponteiro vai ser igual a 6. E aqui
ele tinha printado o número esquisitão, sem um asterisco, e ele printou exatamente o mesmo número esquisitão aqui embaixo. Então vamos tentar entender o que é esse número esquisitão agora. Agora que vocês viram que é exatamente o mesmo número, eu posso tentar explicar para vocês o que é. Então vamos vir para cá, vamos descer aqui embaixo, e ó, vamos lembrar de quando não utilizamos o asterisco nos nossos ponteiros. A gente não utiliza asterisco quando a gente quer linkar uma outra variável ao ponteiro. Então, se eu quiser trocar a variável do meu ponteiro, eu não utilizo asterisco. E quando a gente quer imprimir o endereço de memória da variável do nosso programa. Então, aqui, se vocês forem ver, eu não utilizei o asterisco y e ele mostrou um número todo esquisitão. E aqui embaixo, que printou o mesmo número, o que ele printou, então, na verdade, foi um endereço de x. E tem total sinergia com o que eu escrevi aqui em cima, quando queremos imprimir o endereço de memória da variável do nosso programa. No caso aqui, poderia estar mais bem escrito, né? Então, no nosso programa, não. O endereço de memória da variável... Peraí, não estou no modo inserção. Então, o endereço de memória da variável que o nosso ponteiro está apontando. Porque é exatamente isso. Aqui ele imprimiu exatamente o endereço de x. Então, qual é o que a gente pode mudar aqui para a gente parar de receber aqueles warnings? Colocar P. Por que P? P é o formato adequado que a gente escreve para ele printar na tela um endereço de memória. E aqui a gente vai editar esses textos aqui, tá? Então, ó, endereço de memória de x. Aqui eu vou até trocar, então vou colocar endereço de x aqui em cima. E aqui eu vou colocar o y. Endereço de memória. Eu tô colocando um acento, eu esqueci que no Windows não tem acento, né? Possivelmente vai dar pau se vocês forem rodar esse programa no PC de vocês. Então deixa eu tirar aqui. Endereço de memória de x através do nosso ponteiro. Show de bola? Então vamos compilar nosso programa aqui agora para ver que ele não vai dar pau. main.c exec. Aí, ó. Como eu falei, agora a gente está utilizando um tipo adequado, né? Ele não deu warning pra gente, ele compilou perfeitinho. Lembrando que compilar nada mais é do que engrenagem amarela no CodeBlocks. Vamos executar nosso programa agora, playzinho verde. E digitar 5 aqui, como a gente está fazendo no nosso programa inteiro até agora, né? Então aqui, ó, a gente mandou 5 para x. X vai ser igual a 5. X acessado pelo ponteiro vai ser igual a 5, correto? A gente alterou x utilizando o nosso ponteiro, mudamos ele para x, mudamos ele para 6, então x agora vai ser igual a 6. E aqui embaixo a gente tem a prova, né? O endereço de memória de x é 0 vezes 7 ffd 03 ee 33 ac. E o endereço de memória de x acessado pelo nosso ponteiro vai ser exatamente a mesma coisa, porque ele vai imprimir o endereço de memória da memória que ele é linkada, né? Ah, mas Lucas, quer dizer então que na verdade um ponteiro, quando a gente linka ele, ele vira exatamente o x? Não exatamente. Eu vou provar isso para vocês agora. Eu vou provar para vocês que o y é uma variável diferente. Então aqui, endereço de memória do nosso ponteiro vai ser igual a porcentagem P, para passar o endereço de memória, barra N para ficar bonitinho, vírgula, endereço de Y. Você concorda que, tipo assim, se o raciocínio fosse que o ponteiro de Y vira X quando eu linko, então todos esses três números têm que dar exatamente a mesma coisa, certo? Então, vamos ver na prática o que acontece. Então, vamos salvar, limpar a tela, vamos compilar o nosso programa, engrenagem amarela no CodeBlocks.
agora engrenagem verde para executar, 5, e vamos lá. Provar para vocês que são variáveis diferentes. Então aqui o que a gente já sabe, né? Então 5, 5, 5, 6. O endereço de memória de x vai ser exatamente o endereço de memória aqui de baixo, né? Então 0 vezes 7 FF, 0 vezes 7 FF, EE 4411, BB 4433, 3344, CC é exatamente o mesmo. Agora vamos verificar se o nosso endereço de memória do nosso ponteiro é igual ao endereço de memória de x, para ver se são de fato a mesma variável. E aqui vai ser a prova de que não é, né? Porque de fato não é. Então, apesar de ser um número muito parecido, ele não é exatamente o mesmo. Então, 00 XX 77 FF EE 4411 BB 443333, e aqui a gente vê nossa primeira mudança, né? Que aqui o endereço de memória de x é 4 e o endereço de memória do nosso ponteiro, na verdade, é 5. E aqui o último dígito do nosso endereço de memória de x é c, e o último dígito do endereço de memória do nosso ponteiro é 0. Então, nada mais é do que a variável x e a variável y são coisas diferentes. A questão é, a variável y, ela está sempre apontando para x, e ela pode mudar muita coisa aqui. Então, vamos fazer mais umas brincadeiras aqui, para vocês conseguirem entender melhor. Fechou? Tá. A gente já sabe que a gente consegue alterar o endereço de x utilizando o nosso ponteiro. O que a gente pode fazer também? O que a gente pode mudar para a gente perder o vínculo, assim, sem querer, do nosso ponteiro e apontar para uma outra variável? Sei lá, vamos criar uma outra variável aqui? Tipo, sei lá. Vamos criar a variável z. Show de bola. E aqui, o que eu vou querer fazer vai ser y é igual a endereço de z. Z é igual a 10, acessando o conteúdo de y vai ser igual a, printf o conteúdo da nossa variável ponteiro é porcentagem de barra n conteúdos de y. Não é assim que a gente acessa conteúdo, usando asterisco y? Então vamos ver o que acontece aqui. Na teoria a gente não mexeu no valor de x. O x ainda vale 6. Mas será que vai mudar algo depois de a gente fazer isso? Vamos tentar pensar na prática, né? Então aqui a gente tem inteiro de x, a gente tem a declaração de dois inteiros, né? O inteiro x e o inteiro z. E aqui a gente tem a declaração de um ponteiro, o ponteiro y, que inicialmente vai ser linkado ao endereço de x. Então, inicialmente, o ponteiro de y está apontando para x, certo? Esse daqui é x, esse daqui é y. Y inicialmente está apontando para x. E, beleza, ele vai escanear aqui, vai escanear 5, né? Vai printar 5 na tela. Aí ele vai acessar o conteúdo de y, vai printar 5 na tela. Aí ele vai acessar o conteúdo de x, alterar para 6 e depois vai printar através de x e vai printar 6 na tela, como a gente já viu. A gente provou aqui também que o endereço de memória de x é o mesmo endereço que o endereço que y aponta e que o endereço de memória do nosso ponteiro é um endereço de memória diferente. Então são duas variáveis diferentes. E aqui embaixo é onde começa a nossa verdadeira brincadeira agora. Então, y vai ser igual ao endereço de z. O que será que isso acontece, né? Eu não sei ainda, a gente pode ver na prática. Aqui a gente vai falar que z é igual a 10 e ver o conteúdo da nossa variável ponteiro, né? Vamos ver o que aparece aí.
Eu vou dar um tempo aqui, eu espero que, se vocês entenderam mais ou menos como funcionam os ponteiros, eu imagino que vocês já saibam o que vai printar aqui embaixo, né? Então, vou parar aqui por uns 3 segundinhos, sei lá, e pensem aí no que vai aparecer aqui embaixo antes de eu executar. Show? Então vamos executar esse negócio aqui agora e ver o que aparece, né? Então vamos compilar nosso programa pela milésima vez, engrenagem amarela no Code Blocks. Faltou um ponto e vírgula, peço perdão, faltou um ponto e vírgula, mas não tem problema, a gente coloca ele aqui. Então tem um ponto e vírgula aqui, limpar a tela, vamos compilar nosso programa e executar ele. Então 5. Bum! Tá aí nossa mágica. Essa parte aqui, inteira aqui do programa a gente já viu, eu não vou explicar de novo. Se você não entendeu ainda essa parte inteira do programa, eu recomendo você tentar ou assistir o vídeo de novo, de uma forma mais devagar, seja desenhando no papel, ou eu recomendo você fazer setas, sabe? Igual um ponteiro mesmo, estou apontando para algum lugar, que pode ajudar bastante vocês entenderem. E outra coisa que vocês podem fazer, caso vocês não tenham entendido, é aparecer na monitoria, que eu vou ter o prazer de tirar a dúvida de todos vocês, explicando com mais calma, fechou? Então, se vocês lembram o que aconteceu, né? Então, eu não utilizei o asterisco. Se eu não utilizo asterisco, o que acontece se eu não utilizo asterisco? Eu não falei que quando a gente não utiliza asterisco no ponteiro, a gente ganha o poder de vincular o nosso ponteiro a outra coisa, a outra variável, a outro negócio? Então, o que tá rolando aqui é que eu linkei o meu ponteiro a Z, lembra? Que eu criei uma variável Z? A gente vai voltar no código, a gente vai ver. Então, eu linkei o meu ponteiro a Z e falei que Z era igual a 10. E depois eu acessei o conteúdo de Z através do meu ponteiro, né? Então, o que acontece é que, vamos supor que aqui embaixo, onde o meu mouse está, então aqui em cima e aqui embaixo, são as duas variáveis. Aqui embaixo é x e aqui embaixo é z. E aqui do lado vai ser o nosso ponteiro y. Antes o ponteiro y estava apontando aqui para baixo, ele estava apontando para x. E quando eu falei que y sem um asterisco era igual ao endereço de z, o que ele fez foi tirar essa seta para cá. Ele mandou essa seta exatamente para cá. E dessa forma, o que aconteceu foi que eu pude imprimir o conteúdo de Z sem utilizar Z e trocando o nosso ponteiro. Então, isso é outra coisa que é possível fazer com ponteiros, fechou? Então, vamos voltar para lá, vir em main.c, ver tudo que eu falei, né? Então, quando eu não utilizar o asterisco, quando queremos linkar uma outra variável ao ponteiro, então, tá aqui, né? Não utilizamos o asterisco, igualamos ao endereço de Z, então a gente basicamente linkou. Lucas, eu tô vendo você mandar esses endereços. Por que exatamente que precisa ter esses endereços? Cara, isso daí é o que a gente começou lá no ScanF, né? Lá no início do semestre. Basicamente, esse comercial é o endereço de memória. Então, o que eu tô falando é, cara, aponta para aquele endereço de memória ali. É a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Então, asterisco y vai ser igual ao endereço de memória de x. Então, aponta para o endereço de memória onde está x. E aí, quando eu coloquei o asterisco aqui embaixo, eu virei e falei assim, tá vendo o endereço de memória que você está apontando? Eu quero que você acesse o conteúdo desse endereço de memória. Qual que é o conteúdo dele? No caso é 5, né? Que a gente está testando com 5. Aqui, o que eu fiz foi, tá vendo o conteúdo que você está apontando? Muda ele. Eu quero que você mude o conteúdo de memória. Eu quero que você mude o conteúdo do endereço de memória que você está apontando. Então aqui, mude o conteúdo de x. X é igual a 6. O que eu printei aqui não foi com o nosso ponteiro, foi com a variável x. Então eu de fato alterei o valor de x utilizando o ponteiro y. Não é tão complexo quanto parece, mas isso permite tantas coisas no nosso código que vocês não fazem ideia. E aqui,
endereço de memória de x. Então aqui eu estou falando de endereço de memória para vocês, né? Então aqui imprima o endereço de memória de x. Qual que é o endereço de memória de x? É o próprio endereço de memória de x. E aqui embaixo, eu quero que você print o endereço de memória de x, que é o nosso ponteiro, utilizando o nosso ponteiro. Qual que vai ser o endereço? Vai ser o mesmo, só que dessa vez eu utilizei o y sem o asterisco. E por que que funcionou? Porque eu não tinha linkado para z ainda. Então, ó, foi antes de eu linkar para z. Por isso que funcionou, porque y já estava linkado a x. Por isso que eles printam exatamente o mesmo número. E aqui embaixo, o endereço de memória do nosso ponteiro, qual que é? Vai ser o endereço de y. E vocês viram que apesar de sair um número bem parecido, né? Ainda era um número diferente. Então era um número que estava ali do lado. Era um espaço de memória que estava ali do lado, livre, para a gente utilizar, né? Para o nosso ponteiro de y. Aqui embaixo, o que eu fiz? Então, não estou utilizando asterisco. Se eu não estou utilizando asterisco, eu estou linkando o nosso ponteiro a uma outra variável. Então, y vai ser igual ao endereço de x agora. Ó, y vai ser igual ao endereço de z agora. Não mais o endereço de x. Larga o endereço de x. Esquece o endereço de x. Não importa mais. Exploda. Aqui eu falo. Z vai ser igual a 10. E aqui o que eu faço? Imprima o conteúdo que o ponteiro está apontando. Qual o conteúdo? Qual o conteúdo da variável que o ponteiro está apontando? Que variável o ponteiro está apontando? Está apontando para z, olha aqui em cima. Tá aqui, ó, tá apontando para z. Então, ponteiro, gente, é fácil. Ponteiro é de boa. Vocês vão conseguir pegar. O que eu recomendo é, pega esse esqueminha que eu tô fazendo aqui agora, ele vai estar no GitHub. Vai estar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Pega ele, tenta entender. Tenta entender na mão. Faz umas alterações, tenta brincar. Ou se você não quiser pegar esse, tenta criar o seu próprio programa, brincando com ponteiros. Né? Então, agora eu quero mostrar para vocês outra utilidade, né? A utilidade de fazer procedimento utilizando ponteiros. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trocar o valor de memória de x e z. Então, vamos fazer um printf aqui. Vamos trocar x e z de lugar. Eu vou colocar um barra n aqui para separar do nosso programa e um barra n depois. Aqui a gente vai começar a criar o procedimento. Então, como é que cria o procedimento? Utilizando o void. Por que void? Aí você volta lá na aula de modularização, mas resumidamente. Não retorna nada. Se não retorna nada, void, vazio. Então, qual é o nome do nosso procedimento? Inverte. O que ele vai receber? Ele vai receber ponteiro N1 e outro ponteiro N2. Por que eu estou utilizando ponteiros aqui, Lucas? Por tudo que a gente já fez aqui. Aqui eu não mostrei para vocês que o ponteiro ele tem o poder de acessar o endereço de memória e fazer alterações em outras variáveis. É isso que eu estou fazendo, estou declarando ponteiros aqui. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer trocar as de lugar. Então, eu vou criar aqui int temp. Oh, meu Deus. Int temp. Por que temp? Porque a gente precisa de uma variável auxiliar para inverter dois valores. Eu espero que nessa altura do campeonato vocês já tenham sacado isso, né? Porque se eu tentar fazer N1 é igual a N2 e N2 é igual a N1, aqui eu sobrescrevi, né? Então, o que eu fiz foi ter duas variáveis com valor de N2. E no final das contas vai ser tudo N2. Então, é por isso que a gente precisa de uma variável auxiliar. Então, int temp vai ser igual ao conteúdo de N1. O conteúdo de N1 vai ser igual ao conteúdo de N2. E o conteúdo de N2 vai ser igual a temp. Não é assim que a gente faz um
um programa, uma função que troca as coisas de lugar. Então aqui eu estou guardando N1, aí depois sobrescrevo N1 com N2, e depois eu pego N2 e sobrescrevo com um valor que eu guardei de N1. Troquei duas variáveis de lugar. Eu troquei ou não troquei? Espero que vocês tenham falado que sim. E aqui, o que já fazer? Inverte X e Z. Por que desse jeito? O que eu tô passando aqui? No caso tá faltando coisa. O que tá faltando, gente? O que tá faltando aqui pro nosso ponteiro funcionar? O que falta pra gente conseguir fazer essa linkagem? Olha aqui. Ó, asterisco Y vai ser igual ao endereço de X. Eu estou passando o endereço de X ou eu estou passando o valor de X aqui? Eu estou passando o valor de X. Por quê? Porque X não é um ponteiro. E se X não é um ponteiro, se X não é um ponteiro, eu estou passando o valor dele. Então eu preciso especificar que eu estou passando o endereço para conseguir trocar. Aqui eu também, né? Tem que passar o endereço dos dois. Por que dos dois? Porque os dois são ponteiros aqui. Então aqui o que eu estou fazendo é N1. Ponteiro de N1 vai ser igual ao endereço de X. E ponteiro de N2 vai ser igual ao endereço de Z. Complicado? Ou não? Então vamos apagar isso aqui. E vamos para o nosso teste final. Qual que é o nosso teste final? Eu quero imprimir na tela, né? Printf. Nossa última impressão da noite. Tá acabando. Vocês vão entender agora. Valor de X é igual a porcentagem D barra N. E aqui... Não, fazer isso não. Não pode ser preguiçoso. Então, X... Aqui printf. Valor de Z é igual a porcentagem D barra N. Z. Agora vamos ver o que é esperado do nosso programa aqui. O que é esperado? O que é esperado? Então, a gente sabe que o nosso programa inicia com X, né? Que o ponteiro inicialmente aponta para X. A gente escaneia X. Aí depois a gente fala que X, né? A gente está utilizando o ponteiro, mas depois a gente fala que X vale 6. E a gente não muda depois, né? E aqui embaixo a gente fala que Z vale 10. Se a gente utilizou um procedimento para inverter os dois, o que a gente espera? Que X valha 10 e que Z valha 6. Vamos ver agora o poder dos ponteiros. Vamos? Então vou limpar. Vamos compilar nosso programa de novo. Engrenagem amarela. Compilamos. Vamos executar. Playzinho verde. 5. Show de bola. Tá aqui, ó. Então começa desde o início. X é igual a 5. Acessando pelo ponteiro vai ser igual a 5 também. A gente muda utilizando o ponteiro. X vai ser igual a 6. O endereço de memória de X vai ser exatamente o endereço de X acessado pelo ponteiro, porque eles estão linkados. O endereço de memória do nosso ponteiro não é o mesmo endereço, é uma variável diferente. É uma outra variável que aponta para outra. O conteúdo da nossa variável ponteiro é 10. Por quê? Porque a gente criou a nossa variável Z lá, linkou para Z e falou que Z é igual a 10. Por isso que mudou. A gente falou isso no meio da aula. Vamos trocar de lugar X. Vamos trocar X e Z de lugar. Qual o valor de X? 10, mas não era 6. Tá aqui. É o ponteiro que fez isso. Mágica. Loucura. Valor de Z igual a 6. Então, é isso, rapaziada. Eu estou ficando por aqui. Já é 10h30. Tá? Já é 10h30 da noite. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E, por favor, gente, pelo amor de Deus, se vocês chegaram até aqui no final, não entenderam nada do que eu falei. Nada. Nada, nada, nada. Aparece na monitoria. E se não for aparecer na monitoria,
Cara, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu tô sempre ativo lá no grupo da monitoria, você sabe, né? Então, eu estou aqui para dar suporte para vocês. Eu sei que esse momento da faculdade é um momento que começa a apertar. A primeira prova de vocês está chegando. A minha já passou, né? Então eu tô um período na frente de vocês, a minha já passou. E foi sofrido. Foi sofrido demais. Eu dei aulão pra vocês depois ainda. E assim, gente, tô aqui pra vocês, tá? De verdade. Então, nada de se perder. Foquem na faculdade, o quanto vocês puderem. O momento que tiver que relaxar a cabeça também. E precisando me manda mensagem, precisando me procura na monitoria que eu tô lá. Fechou? É isso, espero que não tenha ficado dúvidas. E até nosso vídeo de recursividade. Falou!